Boa noite a todos que nos acompanham neste nosso 8º encontro sobre a fé reformada. O tema de hoje é estudo e princípio de interpretação bíblica. O nosso convidado é o pastor João Paulo Tomás de Aquino, que é professor do Novo Testamento, mestre em Antigo Testamento pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação André Jampa e no Novo Testamento pelo Calvin Theological Seminary, doutor em Ministério pelo Reformed Theological Seminary e doutor em Novo Testamento pela Trinity International University, onde escreveu sobre a questão agrária em Lucas e Atos, que é o mesmo autor. É ministro presbiteriano desde 2002 e professor no Centro de Pós-Graduação André Jampa desde 2010 e também professor no Seminário José Manuel da Conceição JMC. As suas áreas de interesse incluem Evangelhos, Atos dos Apóstolos e Cartas Paulinas. Bem-vindo, pastor. Está à vontade, pode mencionar. Está à vontade, professor. Meus queridos irmãos, é um prazer muito grande para mim estar aqui com vocês. Eu peço perdão pelo meu atraso, eu realmente me perdi um pouco no tempo, não é? Estava estudando aqui e, de repente, já era mais de 5 horas. Fiquei feliz que o Cândido conseguiu me telefonar. Para mim é um prazer estar aqui com os irmãos. Eu já tive a oportunidade de estar uma vez em Luanda, de conhecer um pouquinho do país de vocês. E espero, com a graça de Deus, poder continuar contribuindo de alguma forma. Muito obrigado, professor. É um prazer tê-lo ali, apesar das vossas ocupações, mas o pastor aceitou falar conosco, porque tudo está em torno do Evangelho de Deus. Professor, sim, o nosso tema, como hoje, que é o princípio de interpretação bíblica. Professor, pode nos fazer uma exposição, o que são princípios de interpretação bíblica? Claro. Muito bem. Quando nós falamos sobre a Bíblia, a palavra de Deus, nós estamos falando de um livro bastante antigo. E essa antiguidade, esse distanciamento que nós temos por causa da época que a Bíblia foi escrita, faz com que a Bíblia seja um livro difícil de ser interpretado. Então, como a Bíblia é de uma outra época, foi escrita em uma outra língua, ela tem a ver com uma outra cultura ou com outras culturas, tem a ver com um jeito de pensar que não é mais o nosso jeito de pensar no século XXI, e foi escrita numa época, ou em épocas, em que a religião era diferente, a cultura era diferente, a geografia era diferente. Tudo na Bíblia tem a ver com um mundo muito diferente do nosso mundo. E isso, então, faz com que nós precisemos de estratégias para conseguir interpretar bem a palavra de Deus. Então, essas estratégias são exatamente esses passos de interpretação. Então, eu não sei se a gente já entra nesses passos, Cândido, ou se a gente vai fazendo passo por passo. O que você prefere? Pastor, pode ser, pode estar à vontade, passo por passo, pode ser. Então tá bom. O primeiro passo, então, para a interpretação da Bíblia tem a ver com a nossa leitura do texto várias vezes. É importante que a gente, para conseguir entender o que o texto diz, é importante que nós leiamos esse texto várias vezes e leiamos em uma tradução que a gente consiga entender. Qual é a tradução mais comum de vocês, Cândido? Professor, nós usamos a árabe com outras traduções, professor. Deu uma falhada aqui, eu não consegui entender. Vocês usam a ARA também? Sim, a ARA, sim. Usamos, professor. Ótimo. Que outras traduções vocês têm aí na Angola, Cândido?
professor, sobre a área nós temos a Genebra, usamos bastante congregacionais, também temos a Thompson, usamos também a Macatu. Entendi. Vocês têm a nova tradução linguagem de hoje? Professor, temos, mas não é com muita frequência que se usa. Entendi. Então, existem muitos tipos diferentes de tradução, né? Então, por exemplo... A NVI também. NVI, legal. As traduções da Bíblia, elas podem ser classificadas de maneira diferente. Então, por exemplo, existem traduções mais rebuscadas, que usam linguagem mais difícil, que tentam ser mais precisas no que estava lá no hebraico do Antigo Testamento ou no grego do Novo Testamento, e existem traduções mais fáceis. Então, por exemplo, a nova tradução linguagem de hoje é uma tradução mais fácil, muito mais fácil do que a Almeida Revista e Atualizada. Aqui no Brasil, recentemente, foi lançada a nova Almeida Atualizada, que também é mais fácil do que a antiga Almeida Revista e Atualizada. Já a nova versão internacional também é mais fácil do que a Almeida Revista e Atualizada. Então, a primeira dica que eu daria para quem quer ler a Bíblia e conseguir entender a Bíblia é isso. Ache uma tradução que você consiga entender melhor. Não fique com uma tradução que tenha um português muito antigo, muito arcaico, muito velho. Pegue uma tradução que seja mais contemporânea, uma tradução que seja mais nova, porque isso ajuda muito na hora da gente interpretar o texto, na hora da gente entender o texto. Então, essa é a primeira dica. Cuide da sua tradução. Escolha uma tradução que seja fácil de entender, e eu recomendo a nova versão internacional, a nova Almeida Atualizada e até mesmo a nova tradução linguagem de hoje. Todas essas são traduções mais fáceis do que a Almeida Revista e Atualizada. Lá na igreja que eu pastoreio, por exemplo, na cidade de Jandira, nós adotamos a nova Almeida Atualizada para os nossos cultos. Então, todos os nossos irmãos já têm essa Bíblia nova e nós fizemos isso exatamente para facilitar a compreensão. O segundo passo para uma boa interpretação seria a leitura diversas vezes do texto bíblico. Leia muitas vezes, leia em versões diferentes, leia e leia o texto inteiro. Então, por exemplo, Cândido, quando alguém nos envia uma carta, raramente a gente lê só uma página daquela carta que nos foi enviada. Quando alguém envia um texto por e-mail, a gente não lê só uma parte do e-mail. A gente lê o texto inteiro, não é verdade? Realmente. Porque a gente sabe, a gente sabe que se a gente ler só uma parte, a gente não vai compreender, a gente não vai entender o que a pessoa quis nos dizer. Mas olha que interessante. Quando a gente pega uma carta escrita por Paulo, ou escrita por Pedro, ou escrita por João, a gente acha que pode ler só uma partezinha e que vai conseguir entender. Claro que a gente não consegue entender. As cartas, o tipo de escrito que é carta, ele é feito para ler de uma vez. Assim como se a esposa manda uma carta para mim, eu vou ler a carta inteira, eu não vou ler só uma partezinha. E as cartas da Bíblia, a gente tem que fazer a mesma coisa. A gente tem que ler a carta inteira se a gente quiser entender o que Deus realmente queria nos falar por meio daquele servo do passado que escreveu aquela carta. Por outro lado, o livro dos Salmos, eu não tenho que ler inteiro, certo? Não faz sentido eu sentar e ler o livro dos Salmos inteiro. Por quê? Porque carta é diferente de Salmos.
Sim. E aqui a gente começa a entrar num assunto, que é um assunto muito importante, que diz respeito ao gênero literário de cada escrito. Então, por exemplo, na nossa sociedade, existem vários tipos de escrito diferentes. Existe o e-mail, existe a mensagem de WhatsApp, existe a matéria de jornal, existe a propaganda escrita numa revista, existem as histórias escritas, existem as cartas. Então, na nossa sociedade, a gente sabe que existem vários jeitos diferentes de escrever. E as pessoas leem de maneira diferente. Quando uma pessoa lê uma notícia de jornal, ela lê diferente do que lê o e-mail que o amigo mandou. Ou o e-mail que o chefe mandou. O correio eletrônico que o chefe mandou. Por quê? Porque a gente já sabe que na nossa cultura, esses são jeitos diferentes de escrever. São qualidades diferentes de leitura. Quando a gente vai lá para a Bíblia, a palavra de Deus, a gente também tem que ter essa consciência de que na Bíblia existem diferentes tipos de escrito. Então, por exemplo, nós temos, no começo da Bíblia, narrativas. Textos que são histórias. Histórias que nos são contadas, e o autor bíblico vai contar aquela história, e ele quer, ao contar aquela história, ele quer que nós conheçamos melhor a Deus, que nós conheçamos melhor a vontade de Deus para as nossas vidas, e que nós observemos o exemplo dos personagens a respeito de quem ele fala. Então, nós temos exemplos bons e nós temos exemplos ruins. O exemplo de Abraão é um bom exemplo. Já o exemplo de Caim é um exemplo ruim. A gente não pode imitar Caim. Então, uma narrativa, um texto que nos conta uma história, ele nos conta essa história visando ensinar-nos a respeito de Deus e, principalmente, coisas que nós devemos crer a respeito de Deus, bem como, por meio de exemplos, coisas que nós devemos fazer. Isso vale para todos os livros chamados livros históricos da Bíblia. Então, vale para o Pentateuco, vale para os livros ali, Josué, Juízes, Ruth, Neemias, Esdras, Esther, 1ª e 2ª Crônicas, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Samuel. Vale para todos os livros históricos, essas regras que eu estou falando, regras de leitura de narrativa. Por outro lado, quando a gente chega no livro de Salmos, aí já é totalmente diferente. O livro dos Salmos, eu tenho que ler de um jeito diferente do jeito que eu leio narrativas. Okay. Então, por exemplo, você é de qual denominação, Cândido? Congregacional, Igreja Evangélica Congregacional. Qual é o inário que vocês usam na igreja de vocês? Professor? Vocês usam algum inário, algum livro de hinos ou de cânticos? Nós usamos o inário evangélico, inário evangélico. Inário evangélico. Eu usei durante muito tempo o inário evangélico. A igreja presbiteriana aqui do Brasil usava o inário evangélico. Quase os hinos que os professores cantam são os mesmos que nós também entoamos aqui. Exatamente. Hoje em dia, a gente usa esse outro inário aqui, que chama Novo Cântico. Tá? Mas, veja só, faz sentido eu pegar o inário e começar a ler de capa a capa? Faz sentido eu pegar o inário e ficar lendo o hino 17, depois eu leio o hino 18, depois eu leio o hino 19. Não faz muito sentido isso. Certo? Por quê? Porque o inário não foi feito para ser usado assim. Uma coisa é eu pegar um livro de história e ler inteiro. Outra coisa é eu pegar um inário e ler inteiro. Não faz sentido ler um inário inteiro. Por quê? Porque cada hino é uma obra completa.
sim. O hino não é parte de uma história. O hino é uma obra completa, é uma obra literária completa. Da mesma forma, o livro de Salmos. O livro dos Salmos, cada salmo é uma obra completa. Então, se Gênesis eu devo ler prestando atenção na história, o que acontece com os personagens, prestar atenção no começo, meio e fim dessa história, já nos Salmos eu tenho que ler cada salmo e encontrar o que Deus quer me ensinar naquele salmo. Então, alguns salmos são salmos de louvor a Deus. E aí é claro que eu aprendo a respeito de quem é Deus, eu aprendo da grandeza, dos atributos, da beleza de Deus, eu aprendo o que Deus faz, como Deus tem agido na história do seu povo. Então a gente aprende a respeito de Deus. Outros salmos são a respeito de sofrimento. Aliás, a maioria dos salmos fala de sofrimento. Nós temos aqueles salmos que são salmos nos quais o salmista fala que alguém estava fazendo mal para ele. Alguém estava perseguindo o salmista. Alguém estava fazendo com que o salmista sofresse. E o salmista, então, escreve aquele salmo contando a história do sofrimento dele, contando qual foi a oração que ele fez naquele dia de sofrimento, e contando como Deus respondeu. Então, quando a gente olha para esses salmos, o que a gente aprende? A gente aprende que nós também, quando estivermos no meio do sofrimento, nós também podemos falar com Deus, e Deus também vai nos responder, e também vai nos cuidar, e também vai nos salvar e nos livrar. Ele também é a nossa rocha de salvação, assim como ele foi a rocha de salvação do salmista. Então, nota, totalmente diferente de como eu estava lendo Gênesis, ou qualquer um dos livros históricos. Nos Salmos, é outra coisa. Quando eu vou para Provérbios, Provérbios é mais curtinho ainda. Cândido, me conta um provérbio angolano. Eu vou contar um provérbio angolano. Quando você tem um problema com o javali, não pode contar ao porco. Muito bom, muito bom. Quando você tem um problema com o javali, você não pode contar para o porco. Gostei muito. É a mesma família. Veja só, nesse provérbio, todo o ensino já está nele. Não é verdade? O ensino inteiro que esse provérbio quer ensinar está resumido nessa expressão tão rápida, uma expressão de sabedoria do povo angolano. Realmente. Então, por que quando a gente lê o livro de provérbios na Bíblia, a gente quer ler um monte de provérbios de uma vez? Provérbios não foi feito para ser lido um monte de uma vez. Provérbios foi feito para você ler um e então ficar pensando o que aquilo significa. Então, eu que não sou da cultura angolana, quando você me contou esse provérbio, eu achei muito legal, só que eu tive que parar e pensar. O que isso significa? Isso significa que na minha vida, algum dia que eu tiver um problema com uma pessoa, se tiver uma outra pessoa que tem a ver com aquele problema, eu não posso contar para aquela outra pessoa. Seria isso? Realmente. Então, nota, só o provérbio já me faz ter que parar e ficar pensando. O que isso significa? Como eu aplico esse ensino na minha vida? Qual é alguma situação que eu estou vivendo
na qual esse provérbio angolano faz sentido para mim. Ok. E no caso do provérbio da Bíblia, mesma coisa, só que mais importante ainda, porque os provérbios nossos, os provérbios brasileiros, provérbios da Angola, provérbios dos Estados Unidos, eles podem estar errados. Os provérbios da Bíblia nunca estão errados. Sim. Ok. Amém. Então, eu tenho que parar e pensar o que Deus está querendo dizer com este provérbio. E aí, depois que eu entender, eu aplico para a minha vida e para as várias situações que eu vivo. Amém. Já os livros dos profetas, então profeta Isaías, profeta Ezequiel, Jeremias, Daniel, Oséias, Ageu, Malaquias, Amós, esses livros são diferentes de Salmos, são diferentes dos profetas, são diferentes dos provérbios, são diferentes das narrativas históricas. Existe um jeito específico de ler os profetas. E o que os profetas, então, fazem? Os profetas, eles eram pregadores da lei de Deus para a sua própria época. Então, normalmente, o povo de Israel, em alguma determinada época, começa a viver longe de Deus. Começa a fazer coisas erradas, começa a praticar idolatria, começa a praticar injustiça social. E aí o profeta é o homem que Deus vai chamar para pregar a lei de Deus para aquela geração específica, para aquela época específica. Então, como é que eu leio os profetas? Como é que nós devemos aprender a ler os profetas? Fazendo o mesmo movimento que eles fizeram. Eles viram quais eram os problemas da sua época e pegaram a lei de Moisés e aplicaram para a sua própria época, para os problemas da sua época. Quando nós lemos os profetas, nós devemos fazer a mesma coisa. Ver o que existe de parecido entre a nossa época e a época do profeta. E devemos, então, explicar como ele aplicou a lei de Deus na sua época e como nós devemos aplicar a lei de Deus na nossa época. Com os nossos problemas, com os nossos desafios, com os nossos pecados e com os nossos erros. Então, veja que cada tipo de literatura na Bíblia tem um jeito específico da gente ler. E eu tenho que saber isso. O leitor, o crente, ele tem que saber. Quando ele está lendo história, é de um jeito. Quando ele está lendo Salmos, é de outro. Quando ele está lendo Provérbios, é de outro jeito. Quando ele está lendo os profetas, é de outro jeito. Os evangelhos são livros históricos também. Então, a gente lê os evangelhos e Atos do mesmo jeito que a gente lê os livros históricos do Antigo Testamento. Já as cartas de Paulo, de Pedro, de João, ou Hebreus, a gente lê de maneira parecida como a gente lê os profetas. Porque as cartas fazem a mesma coisa que os profetas fazem no Antigo Testamento, em geral. E o livro de Apocalipse é diferente de todos esses outros. Ele não é nem história, ele não é salmos, embora tenha muitos cânticos de louvor a Deus no Apocalipse. E ele é uma profecia, mas ele é uma profecia diferente, porque ele é uma profecia apocalíptica. É uma profecia do tipo apocalíptico. Então, aí o Apocalipse tem um jeito especial de ler. Outra dica. Então, a primeira dica que a gente viu foi: encontre uma tradução que seja fácil para você ler. Realmente, sim. A segunda dica foi: leia várias vezes o texto bíblico e em várias traduções diferentes. A terceira dica foi: preste atenção em qual tipo de livro você está lendo.
História é diferente de Salmos, que é diferente de Provérbios, que é diferente de Profetas, que é diferente de Apocalipse. Então, cada um desses textos vai ter algumas regras específicas para que a gente consiga ler. Ok. Certo? Quarta dica. Sim, professor. Ok. Pois não. Sim, à vontade, professor. Sim, professor, realmente, Pode falar, quando meu o irmão. professor falou sobre as traduções bíblicas, a linguagem de hoje, a ARA, a NVI, há um grande equívoco. Eu lembro-me quando eu fiz o seminário, eu terminei em 2004 a 2005, aqui mesmo no AMO, que havia um tabu de que deve só se seguir uma só tradução, como a linguagem de hoje, alguns até desprezavam. Será que, professor, esse tabu é falta de conhecimento? O que se deve a essa situação? Cândido, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, realmente, é muito comum nós adquirirmos um amor muito grande por aquela Bíblia que a gente normalmente lê. Ok. Aí, quando a pessoa está acostumada a ler aquelas palavras numa Bíblia, pega uma outra Bíblia numa outra tradução e vê palavras diferentes, muitas vezes a pessoa vai dizer, isso daqui não é a minha Bíblia, isso daqui nem pode ser chamado de Bíblia. Ok. Mas, na verdade, o que a gente tem que entender é que toda tradução não passa de uma tradução, com os seus erros e os seus acertos. Claro, muito mais acerto do que erro. Mas toda tradução tem algum ou outro erro. É por isso que alguém que quer se especializar na Bíblia tem que estudar hebraico e grego, para saber o que estava escrito nos originais. Certo? Então, por isso é que nós dissemos que, quando nós dissemos que a Bíblia é infalível, é inerrante sem erro, é nos seus manuscritos originais, não nas traduções. Exatamente isso, Cândido. Você está certíssimo. São os manuscritos originais e não as traduções. Nas traduções existem erros. Embora as traduções são muito boas, algumas melhores do que outras, mas as traduções são boas. E a gente deve usar várias traduções e ler em várias delas para a gente entender melhor o texto. Ok. Mais alguma pergunta? Muito obrigado. Sim, a outra pergunta, professor, olhando essa exposição que o professor fez sobre a interpretação bíblica, ver os provérbios que não temos promessas, geralmente são mais princípios, e temos os salmos, temos as profecias e outros livros, como a Bíblia foi interpretada no decorrer da história da igreja, professor? Até chegar ao nosso tempo, porque nós temos a patrística, temos os pais apostólicos, aqueles que estavam com os apóstolos, depois temos os apologistas, que eram depois dos pais apostólicos. Como é que eles faziam a interpretação? Apesar que foi nesse período que também nasceu como é que podemos dizer, o exagero, né? A interpretação exagerada, o termo que me escapa. Isso, a interpretação alegórica. É mesmo isso, professor. Isso. Então, a história da interpretação bíblica envolve diferentes momentos. Então, no começo, os primeiros pais, embora não todos, alguns interpretavam o texto de maneira mais literal, mas os primeiros pais da igreja, eles, às vezes, interpretavam o texto daquela maneira que se chama hoje de alegórica. Aliás, eles já chamavam, na época, de interpretação alegórica. O que eles queriam dizer com isso? Eles queriam dizer que um mesmo texto, ele tem mais de um significado. Então, eles criam em 4 níveis de significado em cada texto. É a chamada quadriga. Então, um texto tem um significado literal, um significado ético,
Um significado que tinha a ver com regras de fé, e um significado alegórico, que é um significado mais profundo. Eles criam que o significado alegórico era alguma coisa assim, que não é visível claramente no texto, mas o Espírito Santo tinha colocado, de alguma forma, um significado oculto, um significado secreto no texto. E a maneira que os pais da igreja usavam para tirar esse significado era, eles criam uma boa teologia, e então eles começavam a tentar encontrar aquela teologia boa. Então, por exemplo, as duas naturezas de Cristo. Jesus é Deus, 100% Deus, e Jesus é 100% homem. Então, eles iam para os textos tentando encontrar isso. Ou a Trindade. Deus é um ser que tem 3 pessoas, composto de 3 pessoas, não como se fosse possível dividir, ele é um e é 3 ao mesmo tempo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então eles iam para o texto e tentavam encontrar isso. Então, qualquer hora, em qualquer texto, se o número 3 aparecesse, eles iam dizer, opa, o texto está falando de Trindade. Ou se aparecesse 3 coisas no texto, eles iam dizer, opa, o texto está falando de Trindade. 3 vezes a mesma coisa no texto. Se aparecesse... Então, por exemplo, a interpretação famosa, né, de Agostinho, da parábola do bom samaritano. Ok. Não é? Agostinho aponta cada um dos elementos da parábola, ele fala que tinha um significado. A hospedaria é a igreja, o burrinho sobre o qual o homem foi colocado é a natureza humana de Cristo, os ladrões que vieram e bateram no homem é Satanás e os seus demônios. E aí ele vinha com várias interpretações. Isso é Agostinho, o grande Agostinho. Por que eles faziam esse tipo de interpretação? Porque eles estavam colocando a teologia acima do texto. Então, eles queriam encontrar aquela boa teologia que eles tinham num texto que não estava falando sobre esse assunto. Na época da reforma do século XVI, uma das grandes lutas dos reformadores foi essa. Eles disseram, não, cada texto tem um significado só. Não existe essa história do texto ter um significado literal e um significado alegórico e um significado ético. Não existe nada disso. Todos os textos só têm um significado. E esse é o significado literal. E para encontrar o significado do texto, a gente tem que prestar atenção em 2 coisas. Na gramática e na história. Então, esse seria o 4º princípio de interpretação. A gente prestar muita atenção na história da época, a gente tentar entender que o dinheiro da época era diferente, a cultura da época era diferente. Quando, por exemplo, a Bíblia fala de sal, o nosso sal, o sal refinado que a gente usa, o sal bem branquinho que a gente usa, ele nunca perde o sabor. É mesmo. Não é verdade? O nosso sal não perde o sabor. Mas não sal perde. da época da Bíblia, como ele era um sal que não era refinado, não passava pelos processos químicos que o nosso sal passa, então ele perdia o sabor. E quando ele perdia o sabor, ele era jogado fora. Então, nota, eu preciso entender que quando eu leio a Bíblia, eu não estou lendo a respeito da minha época. Eu estou lendo a respeito de uma outra época. Graças ao bom Deus, a gente não tem mais, ainda tem um pouco, mas não tem mais tanta escravidão no mundo quanto já teve. Mas se eu quero entender a Bíblia, eu tenho que conhecer a respeito da escravidão, de como funcionava a escravidão no 1º século. Por quê? Porque Deus vai usar a imagem da escravidão tanto para falar de uma coisa ruim,
como a nossa escravidão para o pecado, quanto Deus vai usar a escravidão para falar de uma coisa boa, que nós somos escravos de Deus. Então, note, eu tenho que entender como que era o relacionamento entre um senhor e um escravo na época da Bíblia. E por que Deus fala a respeito disso? A adoção na época da Bíblia é igual à adoção na nossa época? Então, veja. Muito diferente. Então, veja, para eu saber responder essas coisas, eu preciso estudar um pouco a história da época. Ok. Professor, desculpe ali, tem aqui o jovem Pinto dos Anjos, ele diz assim, será mesmo verdade que a inerrância da Bíblia é apenas nas versões, ou nas traduções, ou versões originais? Os erros que podem ter as traduções são gramaticais, semânticos, morfológicos, sintática, enfim, a ser isto verdade, ela continua a ser inerrante, salvo se há outros erros nas traduções. A Bíblia é a palavra de Deus, mesmo que for tradução, continua a ser infalível e inerrante. Então, a Bíblia é a palavra de Deus mesmo. E mesmo a tradução é muito boa. No entanto, Cândido, nós temos que entender o seguinte. E quando o tradutor errou? Porque a tradução é um trabalho humano. O escritor foi inspirado pelo Espírito Santo. O escritor que escreveu em grego, que escreveu em hebraico, ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Os primeiros homens que copiaram o texto já não foram inspirados pelo Espírito Santo. E os tradutores também não são inspirados pelo Espírito Santo. Então, é possível, sim, que nas nossas traduções exista algum erro, exista alguma falha de tradução. E isso é importante que a gente saiba, embora, repito, nossas traduções são muito boas, tá? Então, realmente, você que não conhece, alguém que não conhece grego ou hebraico, não precisa ficar com medo e falar, oxe, então isso que eu tenho na Bíblia, na mão, não é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, sim. É a palavra de Deus. Mas lembre-se, ela é a palavra de Deus, mas ela é uma tradução da palavra de Deus. E como toda tradução, existe uma certa perda quando a gente vê. Então, existe um professor que faleceu há pouco tempo, chamado Grant Osborne. Ele dizia o seguinte, a diferença entre ler um texto no original e ler um texto numa tradução com boas, no original com boas ferramentas e numa tradução, é mais ou menos a mesma diferença entre assistir uma televisão em preto e branco, às vezes com um pouco de chuvisco até, e assistir uma televisão assim, em altíssima definição. E o original que os autores bíblicos escreveram seria assistir ao vivo uma peça com os atores originais participando. Então, note, é a mesma coisa que a gente está vendo? É a mesma coisa que a gente está vendo. Mas o nível de nitidez é diferente. É mesmo. Tá? Então, eu acho que é uma boa ilustração. E veja, professor, por isso é que o grande reformador Zwinglio fazia as suas leituras diretamente do hebraico e do grego. Exatamente. O Beza, por exemplo, outro grande reformador, tinha a sua própria, ele fez a sua própria versão do Novo Testamento grego. Então, quer dizer, ele foi um editor do Novo Testamento. Ele começou a editar, publicar o Novo Testamento grego na sua época, em algumas versões. Porque mesmo então, lendo, acho que a primeira carta de Pedro,
Até o que foi, a inspiração estava na própria revelação de Deus, na própria palavra de Deus. Mesmo os escritores, eles só foram movidos pelo poder do Espírito Santo. E ele diz aqui, neste caso, o que o tradutor errou, afinal. Ele insiste aqui. Ao copiar esta coisa toda, acredito ali, professor? Sim. Isso, diferente. Por exemplo, lá em Gênesis 50 tem um caso interessante. Quando os irmãos de José... Deixa eu abrir o texto aqui. Gênesis capítulo 50. À vontade. Gênesis capítulo 50. Ok. Olha só, o versículo 20. Tá aqui assim, ó. Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Então, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou ou transformou em bem. Olha só que interessante. A palavra hebraica para planejaram é a mesma palavra hebraica que foi traduzida como Deus o tornou em bem. Ok. Então, na verdade, o que está escrito no hebraico nesse texto? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus planejou o bem. Ok. É uma coisa diferente da outra. Um está dizendo que Deus pegou o mal que eles planejaram e transformou em bem. O texto de verdade está dizendo o seguinte: vocês planejaram isso para o mal, mas Deus já tinha planejado isso mesmo para o bem. Então, veja, é um erro do tradutor. Então, a Bíblia está dizendo uma coisa, mas o tradutor traduziu errado. É mesmo. O pastor Andrade, está aqui conosco também o pastor Andrade Canivete. Ele também é estudante, ensino à distância, está a fazer teologia sistemática no CPGA. E ele diz assim, pastor Paulo, sendo as traduções o nosso principal instrumento de trabalho, na sua experiência, haveria versões da Bíblia desaconselháveis? Muito boa pergunta, pastor Pedro. As traduções mais recomendáveis são as mais literais. Ok? Então, a Almeida Revista Atualizada, Nova Almeida Atualizada, a nova versão internacional, ela é um pouco mais dinâmica, mas ela é muito boa. A nova tradução linguagem de hoje já tem mais erros do que as que eu acabei de falar. Por quê? Porque ela é uma tradução mais dinâmica. As traduções são classificadas em tradução formal, até tradução dinâmica, e depois da tradução dinâmica vem as paráfrases. Realmente. Paráfrase não é a tradução. Como a Bíblia, a mensagem, por exemplo. Então, o pregador, ele tem que saber que a mensagem é uma paráfrase. E se ele for usar como paráfrase, tudo bem. Se ele sabe que aquilo não é uma tradução, é só uma paráfrase, tudo bem, pode usar. Se ele sabe que a nova tradução linguagem de hoje é uma tradução mais dinâmica, e que por ser mais dinâmica, interpreta mais, para ficar mais fácil para o leitor, e às vezes erra, tudo bem, ele pode usar, desde que ele saiba disso. Então, para o pregador, meus irmãos, qual que seria sempre o ideal? Conhecer grego e hebraico. Esse que seria o ideal. Agora, não tendo acesso a grego e hebraico, então o pregador vai ter que ter várias traduções, e quando ele ver que uma tradução está muito diferente da outra, aí ele tem que recorrer para livros que possam explicar para ele o porquê que as traduções estão tão diferentes. Que são os comentários bíblicos. Tá bem, professor. Muito obrigado.
Professor, realmente as igrejas reformadas, que é a segunda reforma de Calvino, mesmo as igrejas luteranas, usam muito o método gramático histórico. Por que muita gente foge do método histórico crítico? Ótima pergunta, Cândido. Ótima pergunta mesmo. O método histórico crítico, ele surge no século XVII, final do século XVIII, início do século XIX, e o que está por trás dele, o pressuposto desse método é o seguinte: o ser humano, ele tem autoridade com a sua razão maior do que a autoridade da Bíblia, como palavra de Deus. Então, o ser humano, ele vai mexer na Bíblia, ele vai analisar a Bíblia como se ele fosse superior à Bíblia. Então, no método histórico gramatical, que a gente estuda a história do texto, da época do texto, e a gramática do texto. Nesse método, a gente considera que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, e a Bíblia está acima de mim. Eu vou interpretar a Bíblia para entender o que ela me ensina sobre Deus. No método histórico crítico, eu me coloco acima da Bíblia. As minhas ferramentas são melhores do que as ferramentas que existiam na época. A maioria daqueles que usam o método histórico crítico não acreditam em inspiração de Deus, que Deus inspirou a palavra de Deus. Eles acreditam que a Bíblia é um livro comum. É um livro escrito por homens sem inspiração. Então, o que eles acreditam? Deus falou lá no passado. Deus agiu no passado. E homens comuns, falíveis, escreveram isso que Deus agiu no passado. Então, para eles, Deus se revelou lá no passado. E a Bíblia é um escrito cheio de erros que fala o que Deus fez no passado. A gente não pode acreditar nisso e a gente não pode, de jeito nenhum, concordar com isso. A Bíblia é a palavra de Deus, infalível, inspirada, inerrante, e nós temos que nos colocar debaixo dela. Ela é a palavra. Nós somos os que precisam que Deus fale conosco por meio da palavra, a palavra iluminada pelo Espírito Santo. Ok. E, professor, quais são os livros que podem nos ajudar na interpretação bíblica? Os livros auxiliares, tirando a Bíblia? Apesar que o professor já falou sobre... Então... Existe um livro chamado Entendes o que Lês, que é muito bom. Não me lembro o autor agora, deixa eu pegar aqui. É o Douglas Fee. Acho que é o Douglas Fee. Entendes o que Lês. Existe um livro antigo também, é o Gordon Fee, não é Douglas Fee, é Gordon Fee. Existe um outro livro chamado Para Ler a Bíblia, de um escritor chamado Jacob van Bruggen, da editora Cultura Cristã. Era um livro muito bom de interpretação bíblica, ele está fora de linha, mas é possível encontrar em algum sebo. Existe o livro do Louis Berkhoff, Princípios da Interpretação Bíblica. Princípios da Interpretação Bíblica. E num sentido mais avançado, aí existe um manual da editora Vida Nova, que é um manual de metodologia exegética. Tá? Que é do Stuart e do Gordon Fee. Acho que é Douglas Stuart e Gordon Fee. Ok? Que escrevem esse manual. Deixa eu checar aqui. Agora, o que eu indicaria para vocês também? Eu tenho um website chamado issoegrego.com.br.
isoegrego.com.br. Nesse website tem uma seção chamada Exegese. Exegese. E ali tem vários materiais gratuitos. Vários materiais. Na seção de links, também vários materiais. E na capa do site, um dos artigos indica livros na área de interpretação bíblica. Principalmente do Novo Testamento, que é a área que eu trabalho mais. Ok. Tá bem. Tá? Então, isoegrego.com.br, tem muito material lá e fiquem à vontade para utilizar. Ok. Deixa eu escrever. Sim, professor, muito obrigado. E olhando nesta situação, sobre princípios sobre a interpretação bíblica, temos encontrado muitos problemas. Há pregadores que não preparam, professor. Realmente nós temos muita literatura. Eu lembro meu professor Elber Campo, pai, não júnior, num dos estudos ele disse que é ser muito vagabundo não preparar sermão. No mundo onde há muita literatura, a internet está ao nosso dispor, mas as pessoas não preparam. Agora, a minha situação, professor, determina o significado do texto quando nós fizemos a nossa interpretação bíblica. Falhou um pouquinho o som. Qual foi a pergunta última? Quem determina o significado do texto? Ótimo, ótima pergunta. Hoje em dia existe uma discussão muito grande a respeito disso, né, Cândido? Alguns dizendo que o texto é que determina o seu próprio significado. Outros dizendo que o leitor é que determina o significado do texto. O leitor é que põe o significado no texto. E outros, que é o nosso lado, dizendo que o autor é quem colocou o significado no texto. Então, o nosso trabalho como leitores não é inventar um significado, mas o nosso trabalho como leitores é buscar todas as ferramentas para que a gente consiga trazer o significado que o autor original colocou naquele texto. E quando eu falo autor original, eu estou falando, em primeiro lugar, do autor humano. Por exemplo, João, o apóstolo João, quando escreve sobre fé, ele tem um conceito diferente, um pouco diferente do conceito de Paulo de fé. Então, eles estão falando de fé, mas João fala de um jeito e Paulo fala de outro. João, quando fala de novo nascimento, ele está falando de uma coisa diferente do que Paulo fala. Paulo usa outra linguagem para falar sobre esse conceito de João. Então, cada autor bíblico tem o seu próprio jeito de escrever. E eu, como leitor, preciso entender o jeito daquele autor específico. Então, é uma luta, e realmente a gente tem que se esforçar ao máximo para conseguir entender o que o autor queria dizer e não o que a gente está querendo dizer. Tem muito pastor, infelizmente, que lê o texto como uma desculpa para ele falar o que ele quer falar, que está na cabeça dele. E isso é uma lástima. Isso é uma lástima. A gente tem que falar o que está no texto. Falar o que está no texto, do jeito que o texto foi escrito. Foi isso que o Espírito Santo inspirou. E é isso que a gente tem que pregar, e não as nossas próprias ideias. E o professor pode dar já uma chega? Quantos significados podem ser encontrados no texto? Repete, por favor, que eu não entendi. Nós, o professor, quando faz essa abordagem sobre quem determina o significado do texto, também já deu quase foco. Quanto significado tem o texto? Eu acredito que as pessoas fazem a confusão entre o significado original do texto e as aplicações. Provavelmente. Muito professor. Bem, Cândido. Você está coberto de razão. Tá com toda a razão. Uma coisa é o significado do texto. E para eu entender o significado, eu tenho que entender quem escreveu, para quem escreveu
quando escreveu, por que escreveu, que são as perguntas fundamentais da hermenêutica, né? Quem, o que, quando, por quê, onde. Todas essas perguntas são importantíssimas. Então, eu tenho que entender primeiro essas coisas. E aí eu vou entender por que o autor escreveu naquela época. E a hora que eu conseguir tirar o ensino do texto, aí eu posso dizer como esse ensino se aplica na minha vida e na vida dos meus irmãos. Então, isso sim, essa última pergunta tem a ver com a aplicação contemporânea do texto antigo, não é? Como é que eu uso agora esse ensino? O texto, então, está ensinando, por exemplo, que eu devo cuidar dos meus irmãos em Cristo, certo? Então, por exemplo, a parábola dos servos e dos conservos, lá de Mateus 25, ou finalzinho do 24, ela ensina sobre isso, que o servo, Jesus, ele foi embora, e enquanto ele foi embora, enquanto ele está nos céus, ele nos deu a responsabilidade de cuidarmos uns dos outros. E ele, quando voltar, ele vai ver se nós estamos cuidando bem uns dos outros, ou se nós estamos fazendo maldades uns com os outros. E ele vai nos recompensar ou nos punir com base nisso. O texto ensina isso. O ensino do texto, o significado do texto, portanto, é esse que eu acabei de dizer. Mas e as aplicações? As aplicações podem ser muitas. Eu posso aplicar esse texto para dizer que nós crentes devemos ir cuidar dos crentes que estão em orfanatos, os crentes que estão em um asilo, os crentes que sofrem pobreza, um crente que furou o pneu do carro e se eu puder ajudar eu vou lá. O crente irmão da minha igreja que está passando por alguma situação de crise e eu vou lá ajudá-lo. Então, quer dizer, existem 1000 formas que eu posso ajudar os meus irmãos em Cristo. E essas 1000 formas são as aplicações. Mas o significado do texto não muda. O texto significa que nós temos que ajudar os nossos irmãos em Cristo enquanto nós esperamos o retorno de Cristo. E Cristo vai nos recompensar se nós fizermos isso bem feito ou nos amaldiçoar se nós não fizermos isso. Ok. Muito obrigado, professor. Eu geralmente gosto muito de... Eu aperfeiçoei-me com um livro de um autor chamado John Mock, que está escrito Princípio de Interpretação Bíblica e Estudos Bíblicos. E ele diz assim, ele sempre levanta uma situação. Existe nessa passagem um princípio, na aplicação. Há um mandamento a obedecer nessa passagem. Há um pecado a confessar e abandonar. Há um hábito a ser mudado ou cortado. Quase é uma aplicação que realmente nos ajuda bastante. Que, como dizia o João Calvino, que o homem que mais sofria no púlpito era ele próprio, porque pregava para si mesmo. Exatamente. É isso. Muito bom. Ok. Quase faltam-nos só 5 minutos para nós terminarmos. Está conosco o reverendo João Paulo Tomás de Aquino. O Tomás de Aquino já sabe, o grande filósofo do escolasticismo. Isso. Professor, sobre a situação da crítica bíblica, onde temos a crítica textual, a crítica histórica, a crítica da forma, a crítica da fonte, a crítica da redação, da tradução, da crítica literária. Será que é muito importante também no ramo da interpretação bíblica? Cândido, de novo, todas essas escolas críticas tendem a se colocar acima da Bíblia e não tratar a Bíblia como um escrito com autoridade. Então, a maioria dessas escolas acreditam que a Bíblia é um livro puramente humano. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as escolas críticas, porque vai ser muito comum ler alguma coisa a partir de alguém que não acredita na Bíblia como palavra de Deus. Por outro lado, se eu estou bem seguro de que a Bíblia é a palavra de Deus,
e eu usar esses estudiosos, sabendo que eles têm um pressuposto diferente do meu, sabendo que eles podem conter coisas erradas e que eles podem ser perigosos, se eu for a eles estudar sabendo dessas coisas, eu posso encontrar boas coisas neles, porque daí eu tiro tudo que não presta, eu tiro tudo que eles falam que vem a partir de uma visão que não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, e aquilo que sobrar, aquilo que eles acham no texto que é verdadeiro, isso eu posso usar para mim. Ok. Então, João Calvino dizia que toda verdade é verdade de Deus, né? Se é verdade, ela pertence a Deus. Então, é assim que a gente tem que utilizar os estudiosos críticos. A gente tem que utilizar sabendo que pode ter coisa ali que faz mal. Existem estudiosos da Bíblia que são ateus. Sim, existem teólogos que não acreditam que Jesus Cristo era Deus. Existem teólogos que não acreditam que Jesus Cristo fez milagres. Então, quer dizer, se eu sei dessas coisas, eu vou ler esses teólogos sabendo das coisas erradas que eles falam. E eu não vou ser influenciado por essas coisas. Mas aí, quando eles têm alguma ideia boa a respeito do texto, a respeito de algum aspecto, aí eu posso usar. Sim. Professor, muito obrigado pela explicação. Quase meu prazer. Ok. Professor, qual é a última mensagem que pode nos dar sobre esse tema que nós estudamos, visto que há muitas correntes e a mensagem que tem se passado é que as igrejas reformadas, por causa dos seus métodos, são igrejas muito monótonas. São as acusações que realmente se levantam, movimentos da Assembleia Pentecostal e Neopentecostal. Qual é a mensagem que o senhor pode deixar para nós? Meu irmão Cândido, a mensagem final que eu deixaria é a seguinte: leiam a Bíblia, amem a Bíblia, tenham um verdadeiro amor, verdadeira paixão pela Bíblia. E orem, orem. Nós todos precisamos orar muito e ler muito a Bíblia. Ler a Bíblia e oração é fundamental para todo crente. Às vezes, Cândido, a gente comete o erro de ler muito sobre a Bíblia e ler pouco a Bíblia. Então, não caiamos nesse erro. Leiamos a Bíblia. Assim, muito, muito. Leia muito a Bíblia. Ore muito, busque muito a presença de Deus e o próprio Espírito Santo vai nos iluminar e vai nos dirigir por bons caminhos. Muito obrigado, professor. Realmente nós temos um hino muito bom. Eu gosto muito quando faço os meus estudos, que nós cantamos Venha Espírito Divino, grande ensinador. É um dos hinos que nós cantamos muito na igreja congregacional. Amém. E, ao terminar, professor, pedimos que o professor ore para nós encerrarmos mesmo. Que Deus abençoe muito, viu? É para eu fazer uma oração? Sim, uma oração, professor. Sim. Pois não. Pai querido, obrigado por esse tempo gostoso com os meus irmãos da Angola. Obrigado por esse tempo gostoso conversando com o Cândido. Obrigado pela maneira que o Senhor tem usado o Cândido para abençoar a vida dos seus irmãos ali. Obrigado a Deus pela vida de outros irmãos que estão nos assistindo e que têm sido instrumentos nas tuas mãos para cuidar e abençoar a vida de outros. Pai, é um privilégio sermos ferramentas nas tuas mãos. Que o Senhor continue nos usando como instrumentos santos, instrumentos úteis, instrumentos agradáveis ao Senhor. Que o Senhor nos dê cada vez mais intimidade com o Senhor, cada vez mais plenitude do teu Espírito e cada vez mais amor pela santa palavra de Deus. Muito obrigado, Deus, por esse período gostoso de conversa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.